Caríssimos interessados em direito internacional, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar aqui esse nosso novo projeto de divulgação de debates sobre temas atuais, em particular em direito internacional no meu caso, e o tema escolhido para o nosso debate de hoje é a Síria. Todos vocês sabem, a Síria passa hoje por uma situação de guerra civil que não é particularmente recente, há anos já a Síria se encontra em tal situação, e isso, ao longo dos últimos meses em particular, promoveu um intenso fluxo de refugiados para outros países. Surge então a discussão aqui, eventualmente, do que poderia ser feito para que esses refugiados não precisassem abandonar seu país de nacionalidade, como a questão no interior da Síria poderia ser resolvida. E nós sabemos também que nos últimos meses agora houve uma intervenção militar por parte da Rússia, que foi convidada pelo presidente da Síria, pelo Bashar al-Assad, a apoiá-la nos seus esforços de conseguir pacificar o país. Em primeiro lugar, surge aqui a pergunta: pode, no contexto de uma guerra civil, pode no contexto aqui da luta do governo contra parte de sua população, pode o governo convocar forças estrangeiras para ajudá-lo nesse movimento de tentar assegurar seu controle sobre o país? Aqui existe em direito internacional algumas coisas importantes que têm que ser avaliadas. Em primeiro lugar, não pode um governo que não mais representa a vontade da maioria da população, de forma contrária à vontade da população, chamar ajuda externa para se manter no poder. Então, primeira coisa, não pode eventualmente haver intervenção estrangeira com base em um governo que não mais representa, neste contexto, a vontade da maior parte da sua população. Essa intervenção estrangeira violaria a ideia de determinação dos povos. Se a vontade da população majoritária não é a mais de continuar aquele governo que se encontra no poder, não pode esse governo se valer de ajuda externa para conseguir garantir a sua efetividade no controle do país. No estágio atual da Síria, nós temos dois fatores importantes que têm que ser levados em consideração. A luta do governo sírio contra os rebeldes pode ser vista como sendo uma luta puramente interna. Os rebeldes são, pelo que nós sabemos, basicamente sírios de outras regiões daquele país e que lutam para derrubar o governo, na medida em que acham o governo em questão não representa os seus interesses. Então, nesse sentido, poderia o governo da Síria chamar apoio russo para combater estritamente os rebeldes? Seria bastante questionável, porque neste contexto, como acabamos de falar, não pode o governo de um Estado chamar ajuda externa para combater eventualmente movimentos populares que questionam a própria legitimidade desse governo no poder. Agora, em primeiro lugar, também podemos aqui questionar se os rebeldes representam realmente hoje a maior parte da população síria. Dá para questionar isso. E em segundo lugar, ostensivamente, pelo menos, o apoio russo foi convocado pelo governo do Bashar al-Assad para combater o Estado Islâmico. E o Estado Islâmico não seria propriamente uma criatura interna da Síria. O Estado Islâmico, neste contexto, ele teria uma existência que transbordaria as fronteiras da Síria. Ele não seria, digamos assim, um movimento autóctone sírio, autêntico neste contexto, a ponto de você poder colocar o questionamento quanto à possibilidade de se chamar forças estrangeiras. Então, teoricamente, o uso de forças russas contra o Estado Islâmico em direito internacional é mais justificável do que o uso eventualmente de forças russas contra os rebeldes. Contra os rebeldes, bastante questionável se realmente você poderia chamar intervenção estrangeira para atacá-los, para apoiar o governo que se encontra no poder. Contra o Estado Islâmico, a concordância do governo sírio nesse contexto parece, pelo menos aqui, ser bem mais adequada para justificar o uso da força da Rússia contra o Estado Islâmico. Tanto que, neste contexto, ninguém questiona, pelo menos não na seara internacional, a possibilidade desse uso da força aqui, por parte dos russos, contra o Estado Islâmico. Uma outra questão também interessante é a de saber se forças de outros países não autorizadas pelo governo do Bashar al-Assad poderiam atacar o Estado Islâmico. Aqui a resposta parece mais clara, aqui a resposta parece ser não. Sem autorização do governo local e sem poder justificar o uso da força com base em legítima defesa ou com resolução do Conselho de Segurança da ONU, ataques por outros países, como por exemplo Estados Unidos e Reino Unido, ataques por outras potências neste contexto então, como Estados Unidos e Reino Unido, a forças do Estado Islâmico no contexto da Síria, parecem violar a soberania da Síria e, neste contexto, não sendo permitidas para fins de direito internacional. Ok, meus caros? Encontrarei vocês nas próximas semanas com mais debates sobre assuntos atuais em matéria de direito internacional. Forte abraço e até lá!